Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Dirceu Gaglianoni. O Dirceu é diretor de operações da Faber-Castell. Dirceu, obrigado por ter aceito o convite e ter se deslocado lá de São Carlos até Jundiaí para poder me ajudar a fazer mais um programa da Prime. Seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Luciano. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você, né, para falar um pouquinho da trajetória, para falar um pouquinho da Faber-Castell. Agora, a gente estava ali conversando nos bastidores antes da gravação. Impressionante a afinidade. Não sei se o amigo teve essa percepção. Parece que a gente já se conhece há um bom tempo e aí o primeiro contato que a gente está tendo. Coisa engraçada, né? Engraçado mesmo. Parece que a gente se conhece há muito tempo, né? É coisa do interior. É coisa do interior, é coisa de gente do interior. É verdade. Agora, Dirceu, você está há 32 anos na Faber-Castell. Primeiro e único trabalho na sua história profissional. Primeiro e único, Luciano. Gostaria que você, por favor, compartilhasse com o nosso telespectador como é que foi, como é que está sendo essa experiência. E eu percebo que quando o amigo fala da Faber, os olhos brilham, que demonstra que, de fato, você não só está num trabalho dos sonhos, mas também dentro de uma casa que te acolheu e que te deu oportunidades para você chegar até aqui, né? Como é que foi essa trajetória? Como é que está sendo essa trajetória? Então, Luciano, muito verdadeira essa sua colocação. Eu tenho uma identidade muito grande com a Faber-Castell, uma identidade de valores com a Faber-Castell, e isso se apresentou desde o começo. Eu comecei na Faber em 1989, ainda estudante da Universidade Federal de São Carlos, fazia engenharia de produção, né, e havia conversado com um professor sobre a possibilidade de um estágio na área que ele me deu aula sobre projeto de fábrica, né? E havia uma oportunidade na Faber, ele me indicou e eu comecei a trabalhar em 89 num projeto de mudança de fábrica e estou lá até hoje, passando por áreas de manufatura, processo de desenvolvimento de ERP interno. Quer dizer, eu tive nas áreas de operação eu passei por quase todas, não fiquei mais do que 3 anos em cada uma. E comecei a ser preparado para ser diretor em 2006, quando passei a reportar ao presidente, ainda como um gerente divisional, tá? E nessa trajetória tive muita gente que me ajudou, muitos líderes inspiradores e sou grato a todos eles, né? Não gostaria aqui de mencionar e acabar esquecendo alguns, mas sou grato a todos eles. E nessa trajetória de preparação, eu comecei a frequentar o board e virei diretor por volta de 2010, um diretor CLT, como a gente chama, e fui eleito diretor estatutário em 2015. Em 2015 passei a ser um dos 3 diretores estatutários da companhia aqui no Brasil, continuando com o mesmo reporte, mas passando a ter uma responsabilidade legal sobre a companhia. E é uma alegria trabalhar na Faber, é uma paixão pelos valores e pela forma como a Faber conduz os negócios. É impressionante, a Faber é uma empresa realmente especial, né? Agora, quando que você percebeu que você estava no lugar certo, no momento certo, e quando você percebeu que havia ali, de uma maneira intencional, um caminho para poder desenvolver você profissionalmente para você chegar onde você chegou, Dirceu? Luciano, acho que desde o começo houve uma identificação muito grande, né? Entre os meus valores, entre a coisa de berço, né? E a Faber-Castell. Conhecendo um pouco da história da Faber-Castell, essa relação se fortaleceu, né? Quando a gente estuda um pouquinho a história da Faber, a gente vê coisas maravilhosas sendo feitas muito à frente do tempo, né? A Faber é uma empresa de 260 anos no mundo, tá, fundada em 1761 na Alemanha, em Stein, né, uma cidade próxima a Nuremberg, ou pegada a Nuremberg, que é a cidade mais conhecida. Foi fundada por um visionário que começou a produzir lápis em escala, né, foi o primeiro a produzir lápis em escala, né, vendo a demanda, começou a produzir esse lápis em escala. E aí, passando pela história, a gente vê coisas impressionantes, curiosidades maravilhosas. A Faber começou a ter uma preocupação com a qualidade desde o começo, começou a ter preocupação com as pessoas desde o princípio. Na 4ª geração, em 1850, por exemplo, perto disso, um dos líderes a 4ª geração das 9 gerações que estão à frente da companhia, começou a desenvolver creche para funcionários. Fez o primeiro plano de saúde da Bavária, né? Preocupado com a qualidade, ele comprou uma mina de grafite na Sibéria, começou a trazer grafite da Sibéria, e demorava muito, vinha uma parte desse caminho era feito por rena, né? Então é uma história, é logística, né? Falando de transformações logísticas, essa foi a primeira transformação logística que ele teve que pensar para poder trazer mina
para fazer a mina grafite, lápis grafite a partir de grafite de altíssima qualidade vindo da Sibéria. Trazendo cedro da Califórnia, em 1860, acho que começamos a trazer cedro da Califórnia, tinta da França para fazer as canetas, os tinteiros. Então, a preocupação com a qualidade e a preocupação com as pessoas e o ambiente é um negócio desde sempre, é núcleo dos valores. Isso fez com que eu me identificasse muito com a companhia. Né? E nessa trajetória toda, teve momentos mais desafiadores, menos desafiadores, imagino eu. Você pode destacar alguns momentos mais desafiadores da sua trajetória? Nós tivemos quando eu cheguei na companhia, em 1989, a gente já estava num momento mais desafiador. Os concorrentes asiáticos começavam a aparecer, né? Começavam a se qualificar, né? Porque já existiam, mas a qualidade era ruim, mas eles começaram a melhorar, e acho que não só no nosso segmento, né? O segmento têxtil acho que viu isso, o segmento de calçados viu isso, vários outros segmentos viram o que nós estávamos antecipando, né? E eu cheguei para um projeto de mudança de eficiência da fábrica, porque a gente precisava ser mais eficiente. A gente saiu de um layout funcional e de uma produção empurrada para uma produção just-in-time, organizando a fábrica de maneira celular, foi super à frente do tempo para aquele tipo de produção. Então eu cheguei num projeto para começar a transformar, e esse momento foi um momento desafiador para a gente. A gente teve que dar um salto de eficiência, de eficácia, né, de qualidade, para poder criar novos pontos de diferença em relação aos concorrentes asiáticos. Andando na história, a gente teve várias crises, né? Difícil mencionar uma ou outra. Mas a Faber é uma empresa bastante sólida e por estratégia, a gente está em vários mercados. A gente é uma empresa exportadora. Tá? Tá. Então, a gente experimenta problemas locais, mas às vezes tem soluções internacionais. Né? E vindo para o tempo recente aqui, a pandemia tem sido um grande desafio. Mas esse fato da gente estar com pés em vários, ou com os pés fincados em vários mercados e com uma posição sólida de liderança nesses mercados, faz com que a gente, tendo problema num, né, se socorra com o outro. Né? Esse ano o mercado americano nos ajudou muito, porque o canal supermercado é um canal considerado essencial, ficou aberto e é o canal onde se vende lápis. Né? Então isso ajudou muito a gente a se sustentar, mesmo tendo problemas na América Latina, especialmente no Brasil. Agora, só para o nosso telespectador conhecer um pouquinho o tamanho da Faber hoje em relação à área, funcionários, como é que está posicionada hoje a Faber no Brasil? A Faber é líder do mercado, né? Começando de fora para dentro, é líder do mercado, no mercado de mercado escolar. Né? Assim, a gente tem muitos produtos aí para as crianças, né? E o carro-chefe é o lápis de cor. Né? A gente é a maior empresa, a maior fábrica de lápis do mundo. A gente tem capacidade para produzir 2,5 bilhões de lápis por ano. Né? É gigantesco para lápis isso. Imaginar que 1/3 da população tem um lápis por ano, né, da Faber. Né? É muito grande a nossa capacidade de produção. A Faber conta hoje com aproximadamente 2.300 colaboradores. A gente tem uma variação ao longo do ano por conta de vales e picos de produção. Mas hoje nós estamos no Vale, estamos com volta de 2.200, 2.300 funcionários. Usualmente voltamos a contratar agora em setembro, quando a gente começa a se preparar para volta às aulas do mercado da América Latina. Né? Temos uma integração vertical, na minha opinião, extremamente inteligente. A gente produz a nossa madeira, né? Temos florestas em prata, né? Temos uma unidade em prata, né? que além da serraria é cercada por florestas, que são 10 mil hectares, dos quais a gente planta 6.500, temos florestas nativas também preservadas, temos vários projetos ambientais nessas florestas, né, de preservação da água, né, de monitoramento da fauna. Em prata temos 400 a 500 pessoas, dependendo da época do ano, o que é extremamente representativo para a cidade, né, então a gente se orgulha de dar emprego. E temos uma unidade de São Carlos, que é a maior fábrica de lápis, e temos a fábrica em Manaus, que é a fábrica que a gente chama de fábrica de plásticos. A gente tem canetinhas, canetinhas hidrográficas, apontadores e canetas marcadores, marcador marca-texto lá em prata. Então é uma empresa bastante grande para o segmento e nós somos responsáveis por mais de 1/3 ou mais de 40% do resultado do mundo, né, da Faber no mundo. Então é bem representativo. Bom, fantástico. Vou pedir a licença do amigo para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos o assunto com o Dirceu Galianoni. O Dirceu é diretor de operações da Faber-Castell. Nós voltamos no instante.
No último vídeo te explicamos o que é RPA, a automação de processos através de um robô de software. Provavelmente você ficou se perguntando, será que o RPA serve para minha empresa? Para ajudar a responder essa dúvida, trago alguns pontos a considerar. Sua empresa possui processos repetitivos e manuais, como emissão de nota fiscal e alimentação de sistemas? Precisa consultar dados de cadastro em alguns sites? Retirar diariamente o extrato bancário? Se disse sim para alguns desses itens, então com certeza o RPA vai te ajudar. Outro exemplo, você pode utilizar o RPA se está buscando expandir o seu negócio, sem precisar aumentar a sua equipe. Isso graças à otimização de tempo proporcionada pelo robô, que é mais rápido do que um ser humano, e também porque é possível definir que ele trabalhe 24 horas por dia, caso haja necessidade e demanda. Ainda o fator custos. Estima-se que o RPA diminui até 40% das tarefas repetitivas humanas, eliminando os erros dos processos e retrabalhos. O retorno sobre o investimento é certo e rápido. Sobre o fator humano, não pense que o RPA veio para eliminar empregos. Ele veio para transformar e criar novos empregos. Um sistema de RPA contribui bastante com a produtividade da equipe e com os seus resultados, pois libera seu time para uma atuação menos operacional e mais estratégica. É o capital intelectual dos funcionários sendo utilizado em análises e com criatividade. Novas tecnologias geram novas necessidades. É importante dizer, essa tecnologia não substitui o principal ativo de uma companhia, as pessoas. Ela faz o trabalho burocrático, mas não estratégico. Ela não elimina as pessoas e sim faz com que os seus colaboradores direcionem seus conhecimentos e habilidades para o que for mais importante. RPA não é a inteligência artificial, mas certamente será muita contribuição para o seu negócio. Não perca o próximo vídeo para saber como ter um robô trabalhando para você. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Dirceu Galianoni. O Dirceu é diretor de operações da Faber-Castell. Dirceu, para o nosso telespectador conhecer o momento do amigo na Faber, né? Qual é hoje, ou quais são as responsabilidades que você tem, quais são as áreas que estão debaixo da sua gestão e qual é a equipe que você conta hoje para poder te ajudar em mais esse desafio que você tem enfrentado? Legal, Luciano, legal. Eu sou responsável hoje pela manufatura no Brasil, né? A gente tem outras manufaturas na América Latina, mas é sempre bom frisar que eu respondo pela operação no Brasil. Então, pelas 3 manufaturas, pelas 3 plantas, né, em São Carlos, e Prata e Manaus. Então, respondo pela operação florestal. A gente tem alguns funcionários próprios, mas muito mais serviço de terceiros para plantar, para colher, para manter, serviço de silvicultura, serviço de proteção de incêndio, que é uma coisa que nos preocupa muito, a cada dia mais seco, né? Nós estamos numa região lá no Triângulo Mineiro, é uma região muito seca, né? Contamos com vários dispositivos, mas a proteção contra incêndio é um negócio que nos preocupa, e isso está na minha responsabilidade. A área de qualidade, né, qualidade corporativa do Brasil, a parte de R&D, né, laboratório de analítica. A gente tem um laboratório extremamente bem montado no Brasil, é o melhor laboratório, o maior do grupo aqui no Brasil, né, por conta da gente produzir várias categorias, a gente teve que diversificar esse laboratório. E tem a parte de engenharia e projetos, né. Aí em supply, a cadeia inteira de supply, né, que compras, logísticas de inbound e de outbound, isso também é responsabilidade da área. É a área mais populosa. Hoje a gente conta com aproximadamente dos 2.300 funcionários, mais ou menos 1.800 mais ou menos estão na área de operações. É uma área grande, é uma responsabilidade grande, e eu conto com 7 gerentes sêniores para me ajudar aí, né, que são pessoas extremamente sêniores que me ajudam muito a tocar o dia a dia aí, né? Então eu
Não tem jeito de não tocar uma área tão grande, tão diversificada, né? A Faber é uma empresa complexa por várias tecnologias que envolve, né? A gente, por exemplo, quando produz apontador, produz a lâmina do apontador. Né? Para produzir a lâmina do apontador, a gente precisa conhecer de aço, né? Que tipo de tratamento. E aí a gente vai para a floresta, né? A gente tem que saber de muda, que tipo de muda a gente aplica, porque não é qualquer madeira que gera um bom lápis. O lápis é complexo de produzir. Tem uma indústria química, né, que é a parte de misturas, de tintas, a própria mina colorida. Então, é uma diversificação bastante grande e esses gerentes são fantásticos e me ajudam muito nesse todo esse sucesso que a gente está tendo aí ao longo dos anos. Agora, meu amigo comentou no primeiro bloco que você já passou por diversas crises, diversos ventos contrários, e a gente está exatamente numa pandemia. Como é que a pandemia hoje desajustou a sua operação? O que vocês precisaram fazer rapidamente para poder manter os negócios, manter a operação, ainda que no momento ímpar que todo o planeta está vivendo, vamos dizer assim? A gente estava conversando um pouquinho antes lá nos bastidores e dividindo com o público, assim, inimaginável, né? O que a gente começou a olhar a partir de março, né? A gente teve dois problemas básicos naquele momento, né? Um problema de oferta, né? E um problema de suprimento, um problema de demanda, desculpa, e um problema de oferta de suprimentos, né? A gente começou a ter, começamos a ter que reimaginar e repensar todas as nossas operações, né? E para isso, a gente primeiro e antes de mais nada, né, a Faber, pela história, preocupação com as pessoas, a gente teve um momento de, vamos parar e pensar na saúde das pessoas. O que a gente vai fazer primeiro, né, e antes de mais nada, antes de pensar em qualquer outra coisa, para a saúde das pessoas. E a gente montou um comitê com pessoas muito experientes, um comitê que a gente chamou de Comitê da Covid, e esse comitê foi fantástico porque agilizou muitas decisões e começou a estipular regras. Nós fizemos, assim, em um mês nós fizemos 100 ações na fábrica, né, desde ônibus até formas de dispor os equipamentos, dispor as pessoas nas fábricas para preservar a saúde, né? E eu acho que a gente teve bastante sucesso com essa. Em segundo lugar, nós começamos a olhar e ter um time dedicado especificamente ao atendimento da demanda. Porque a gente começou a ter problemas, né? Problemas de falta de material, né? Acho que todo mundo viveu isso, né? Você deve ter falado com outros executivos. É uma coisa. Assim, nós tivemos um problema com polímero, tivemos um problema com caixa de papelão, tivemos um problema com pigmento, tivemos problemas com tudo. E aí esse time começou, junto com o pessoal de R&D e processo, a desenvolver alternativas. Nós desenvolvemos centenas de alternativas, entre caixas master, embalagens, pigmentos, para poder suprir com fontes alternativas, porque a gente começou a ter problema. Por ter estabelecido esses dois grandes times, a gente passou quase que sem problemas de atendimento durante esse período e com poucos problemas de saúde, né, das pessoas. Eu acho que foi super acertada essa decisão desde o começo de montar esses times com esse foco específico. Agora, como é que é pilotar um avião desse tamanho em home office? Olha, tem sido uma experiência interessantíssima, Luciano. Tem sido coisas que a gente achava que não podia e que não dava, estão passando a ser possíveis. Por exemplo, viagem, né? Eu viajava muito. Eu, em média, ficava 140 dias fora da minha base, que é São Carlos, né? Por ano, ou em São Paulo, ou em Manaus, ou em Prata, ou na Alemanha. Né? A gente descobriu que dá para fazer as coisas sem viajar tanto, né? A gente, graças ao time de IT nosso, que foi fantástico, né, de montar toda essa estrutura, uma estrutura sólida, a gente não teve problemas com isso. E a gente contou, né, com esse time que gerenciava a saúde dos colaboradores, a gente contou com um protocolo para tudo, né? Então as pessoas que tinham que ir na companhia continuaram indo na companhia em segurança e se sentiram seguras, né? Tinha gente que falava assim, eu me sinto mais seguro aqui do que se vocês me mandarem para casa, porque em casa eu vou acabar saindo, eu vou ter contato, os parentes vão em casa, quer dizer, a gente vai ter muito mais intercâmbio do que está tendo aqui, né? Então a gente se sente muito seguro, o pessoal de Manaus se sentiu muito seguro, em Manaus a gente teve um problema máximo no começo, né?
Então, foi um desafio muito grande, mas a gente descobriu que com algumas posições chaves, trabalhando nas fábricas de maneira segura e com o restante do time, os demais, trabalhando em home office, com essa estrutura de IT que a gente montou, a gente tocou muito bem, muito bem. Não tivemos grandes problemas, grandes sobressaltos. E falando em home office, como é que foi, como é que está sendo o desafio de controlar a vida, ou de equilibrar, melhor dizendo, a vida profissional com a vida pessoal? Acho que esse é o grande desafio de um grande executivo, ir bem em todas as áreas da sua vida, né? Porque não adianta você ter sucesso profissional e com uma família com problema. Como é que você conseguiu e tem conseguido conciliar esses dois lados do Dirceu? Luciano, no começo não foi fácil. No começo não foi fácil. A divisão de espaço na casa... Ainda mais apaixonado pela empresa? Ainda mais apaixonado pela empresa, gostando de gente, gostando de contato, gostando de estar lá. Foi muito difícil. Foi muito difícil, né? E ficar em casa, né, ocupando um espaço que não era seu, falando alto, às vezes em reunião, atrapalhando as outras pessoas, não é fácil. E eu imagino, estendo isso para os times, né? Assim, eu fico imaginando quem mora, que tem filho pequeno, né? Eu não tenho filho pequeno, mas quem tem filho pequeno eu acho que tem sido um desafio ainda maior. A empresa ajudou, a empresa colocou psicólogos para as pessoas tentarem pelo menos minimizar o problema que elas estavam vivendo, né? Suportou com infraestrutura na casa das pessoas, mas mesmo assim, né, quem mora num apartamento, por exemplo, e que as crianças não tinham acesso ao playground, imagina isso, né, no dia a dia. Eu acho que, e a gente fez uma pesquisa recente, as pessoas estão querendo continuar em home office, a grande maioria, mas de uma maneira híbrida, né? Tendo 2 ou 3 dias. E acho que é isso que nós vamos caminhar, né? Nós vamos caminhar para uma maneira híbrida de trabalho daqui para frente. Agora, olhando para o futuro, como é que o amigo tem olhado agora os próximos passos da sua trajetória? Você está há 32 anos na Faber, uma história de sucesso, de inspiração, de realizações. Só que a vida é feita de ciclos, né? Como é que você está? E eu imagino que só pensar isso já deve mexer um pouco com as emoções do amigo, mas é a vida, né? Como é que você se vê os próximos ciclos da tua trajetória profissional, Dirceu? Luciano, essa é uma ótima questão, né? Assim, e ela tem que ser feita, né? Eu certamente estou muito mais perto do fim do que do começo, né? Certamente, depois de 32 anos da companhia, mas eu espero continuar por lá por mais alguns anos. Eu acho que ainda posso ser útil para desenvolver as pessoas, né? Nós estamos com um plano aí de crescimento, nós temos uma área de novos negócios, né? E eu acho que, principalmente no negócio atual, no negócio onde eu nasci na companhia, eu acho que ainda posso ser útil para a companhia para pavimentar esse caminho do futuro e continuar crescendo, acessando novos mercados, mantendo a empresa competitiva, né? Acho que esse é o meu grande papel lá. Eu acho que eu posso ser útil. A outra coisa que eu entendo é que eu por toda essa história, né, e pela identificação que eu tenho com a Faber, eu sou um guardião dos valores da companhia, né? Então acho que isso, né, nós estamos agora relançando os valores corporativos. Acho que isso eu também posso ajudar bastante, né, em centrar, né, a gente tem que ganhar o jogo, mas não vale ganhar o jogo de qualquer jeito, né? Então acho que isso também é um papel importante. E depois talvez conselho, né? Talvez ser membro de conselho pode ser uma alternativa. Estou pensando firme nessa hipótese. Dirceu, prazerzaço recebê-lo aqui no nosso programa, um privilégio poder ouvir a sua história, essa trajetória tão inspiradora. Parabéns por todo o sucesso, parabéns por todas as suas realizações. O programa também tem esse viés de poder compartilhar histórias de sucesso, até para que as pessoas que hoje sonham em chegar onde o amigo chegou possam crer que é possível, basta você acreditar no seu potencial e aproveitar as oportunidades. Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje no programa da Prime. Eu que agradeço, Luciano. Estou à disposição sempre que você precisar e quiser bater um papo, estou à disposição. É um prazer gigantesco estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.